Ora, bom dia de manhã. Lá estou eu aqui a fazer o vídeo que prometi, portanto, fazer um vídeo mensal, fazer um pequeno resumo do mês anterior e do que eu acho que será, neste caso agora, o mês de março, em que infelizmente, e quem segue o blog percebeu perfeitamente que acabei por terminar em red no mês. Vamos tirar aqui várias ilações sobre o que eu fiz e o que se passou, o que eu fiz durante este mês e o que realmente se passou. Em primeiro lugar, isto é muito importante falar, eu finalmente consegui adquirir a consistência nos cavalos. Portanto, era algo que eu estava assim meio atrapalhado e consegui finalmente então a consistência e voltar aos grinos nos cavalos de forma consistente, enfim, mas sem grandes grinos, sem nada de por aí além, porque também não é isso que me interessa. O que me interessa é ter a consistência. Portanto, finalmente encontrei-me a mim próprio nos cavalos, de ter terminado o mês em green com os cavalos. Por outro lado, infelizmente, no futebol acabo por... eu tenho uma vaga ideia de, salvo erro, a meio do mês eu estava com qualquer coisa como 250% de green no futebol. Era uma coisa assim no género. Eu não tenho bem a certeza do valor, mas acho que andava por aí. Infelizmente acaba o mês em red. E red esse do futebol que me coloca em red no total do mês. Quer dizer, que acaba por ser ridículo quando é o futebol é que me tem dado os grandes grinos. Enfim, acontece. Isto acontece como? Não é questão de eu querer arranjar uma justificação, mas é para vos explicar mais ou menos o que aconteceu. Aquilo que me aconteceu este mês na prática com o futebol foi as semanas dos Jogos Europeus. Eu tive bons reds nos Jogos Europeus. Não sei porquê, não faço a mais pequena ideia, mas tive bons reds nas competições europeias. E isso depois afetou-me psicologicamente, porque eu, a meio do mês, e quem segue o blog, certamente que se lembra de um post que eu fiz, portanto, a dar a conhecer que eu já estava em green, portanto, desde que voltei da Betfair, não é? Que andava em red, do investimento que tinha feito inicial, que já estava em green. Portanto, isto prejudicou-me bastante, porque eu vejo-me nessa situação do green. Também há a conta do Poker Exchange, que já lá vamos, já falo do Poker Exchange. Vejo-me nessa situação de green e depois começo a ver-me a perder dinheiro nesses jogos europeus e começo a ver o green a baixar muito. Portanto, tanto o green do futebol como o green do mês, tal como o green total, não é? Desde que voltei à Betfair. Portanto, isso também me afetou e eu tenho consciência disso, ao ponto de, como se chama dizer, inventar um pouco com algumas entradas e algumas delas, em vez de fazer uma perspectiva de trader, ser mais uma perspectiva de punter, e é lógico que isso a longo prazo pode não funcionar lá muito bem. Portanto, isto é a justificação que eu dou para o red que tive no futebol, porque eu tenho tido grandes ganhos com o futebol. Portanto, eu penso que seja por aqui, ter estado tão lá em cima e ter adquirido valores tão bons, e de repente levar reds assim 2-3 dias seguidos com os jogos europeus e afetar-me, e então cair bastante e terminar em red no futebol e total do mês ficar em red à conta do futebol. Bom, de qualquer forma, eu acabo por não ter red no mês, acabo até por ter algum lucro devido ao Poker Exchange. Portanto, o Poker Exchange deu assim um bocadinho de polémica. Eu escrevi no blog que estava a fazer Poker Exchange, tal como no TeamSpeak. Isto ao fim de 3 a 4 dias, houve quem me perguntasse ou comentavam, então, mas em que sala de póquer é que tu andas? E então isso fez com que eu fizesse um vídeo, quem não tenha visto ainda, portanto um vídeo de introdução ao Poker Exchange. Portanto, o Poker Exchange estou a fazer trading puro, mas em jogos de póquer. Eu ganhei bastante dinheiro com o Poker Exchange logo no início, aqui neste mês, porque eu já fiz Poker Exchange já um ano e tal atrás, fiz muito dinheiro com isso. E felizmente, desta vez agora quando voltei a fazer bastante dinheiro, logo no início, uma semana e meia, fiz bastante dinheiro. Mas entretanto, depois ali, salvo em 2 dias, perdi esse dinheiro todo. Esta é a realidade. Voltei ao póquer porque entretanto recebi um bónus na carteira de jogos Exchange, portanto, devido ao Poker Exchange, que eles oferecem muitos bónus. Acabei por apostar esse bónus e acabei por perdê-lo. Não a totalidade, mas quase todo. E passado uma semana, mais ou menos, surge-me outro bónus que eu nem estava a contar com ele. Nas minhas contas eu não deveria ter recebido aquele bónus, mas o que é certo é que recebi. Esse mesmo bónus, fiz as apostas que deveria fazer para poder retirar o bónus para a carteira principal. Portanto, eu aí já fui com consciência de que não queria estar a jogar, queria sim era retirar o dinheiro para a carteira principal. Então, selecionei muito bem os jogos, todas as entradas que fiz, todas as saídas, de forma a garantir green. Eu posso dizer, o bónus foi de 22 euros, e eu ao fim de meia hora tinha lá 24 euros e tal. E já podia transacionar o bónus para a carteira principal. Portanto, estive ali entretido, com muita calma,
a fazer futebol ao mesmo tempo, por exemplo, e entretanto lá retirei o bónus para a carteira principal. Portanto, à conta do póquer eu acabo por ficar então em green no mês, também devido aos bónus. É um facto. O que é que eu vou fazer no póquer? A partir de hoje eu vou colocar 10 euros no póquer, nos jogos exchange, e esses 10 euros têm que durar para o mês todo. Ou seja, caso eu a dada altura no mês perca os 10 euros, não meto lá mais dinheiro no póquer o resto do mês. Portanto, vai ser um investimento. Vou também colocar então no blog, lá no canto superior direito, onde eu coloco os valores em percentagem do que vou fazer nos vários desportos, vou colocar, no caso do póquer, vou colocar em euros. Portanto, vou lá colocar os 10 euros iniciais e depois logo se vê o que é que isto vai dar até ao final do mês. O que é que eu tenho mais para dizer? Em relação aos cavalos, como voltei à consistência, vou voltar à stake que eu usava com os cavalos. Que eu há coisa de 2 meses atrás reduzi o valor do investimento porque estava a levar só redes, portanto, e foi até a ideia de um colega no TeamSpeak que me falou nisso. Em vez de eu desistir ou parar com os cavalos, reduzir o valor do investimento. Ainda bem que ele falou nisso, porque eu ao fazer isso voltei então com calma, lá fui ganhando a consistência com calma, mas só este mês, é que o mês de fevereiro que realmente consegui. Portanto, como tal, da stake vou começar a investir os 30%, que era aquilo que eu fazia antes da Betfair parar, portanto, e com muita consistência e com bons greens. Portanto, o futebol vai-se manter, o futebol, os cavalos aumenta então um pouco o valor do investimento, portanto, que eu estava a usar entre 20% a 25%, passo a usar 30%. No caso do futebol, ver se não faço as avarias que andei a fazer, porque eu tenho grandes greens no futebol, não faz sentido terminar em red por apostas que não fazem sentido, porque houve muitas situações que não fazem, que eu entrei que não faziam sentido. Aqui muito rapidamente para perceberem, aquelas situações em que eu digo assim, está-me a dar vontade de fazer lei, e ao mesmo tempo eu digo, mas eu não vou fazer lei porque acho que a odd não sobe, ou porque acho que pode vir não acontecer, portanto não, estou muito indeciso. Então, pela lógica, fazia um back. Portanto, se eu estou com medo de fazer um lei e medo de ser apanhado num gol com esse lei, então para isso faço o back. Portanto, o que é que acontece aqui? Houve muitas situações que eu tive este tipo de raciocínio. Lá está, preferi fazer um lei, mas é melhor não porque tenho medo, então faço back. E eu aí o que deveria fazer era não fazer nada, porque houve algumas situações que o raciocínio era este, então faço o back, mas depois ao mesmo tempo pensava assim, mas o back eu acho que também não tem valor. Portanto, se eu acho que não tem valor o lei e acho que também não tem valor o back, então o que tem valor é não fazer nada. Portanto, e é isto que eu tenho que referir. Aconteceu-me várias vezes esta situação. Eu estar indeciso e entrar no mercado só porque sim. E isso não faz sentido. Portanto, lá está, o não fazer nada a longo prazo dá green. Isso é muito importante. Portanto, e praticamente é isto. Vou continuar a fazer o trabalho que tenho feito, fazendo também o trabalho. Também tenho feito também bastante scalping no over limit, portanto fazendo lay ao over. Eu ver se este mês faço um vídeo ou dois sobre isso, sobre trading puro, mais esta situação. Portanto, o over limit, que é algo que eu tenho feito, e os unders, por exemplo, under 2,5 ou 3,5, assim mais altos, porque são mercados que há muita gente que trabalha, comete erros. Não estou a dizer que eu sou perfeito, mas a ideia é partilhar aquilo que eu costumo fazer, uma boa análise de mercado, estando atento ao jogo, que sempre é importante, e não cometer disparates. Portanto, é lógico. Pronto, vê se faço então esses vídeos. Entretanto, surgiu uma notícia, que vou só acabar com isto. Surgiu uma notícia no site do Poker News a indicar que o regulamento para o trading foi aprovado no Parlamento Europeu, mas isso eu já sabia, já tinha sido publicado em alguns, não me lembro onde é que foi, mas já tinha visto. Portanto, que foi publicado, que vamos realmente ter as licenças, casas de apostas com licenças, talvez ainda em março. Portanto, isso está dentro do que estava previsto, portanto, esta data. Que continuam a afirmar que são 11 casas, portanto 11 casas pediram a licença. Por outro lado, disseram que de fonte segura, portanto que parece que tem algum contacto direto ou não com alguém da SRJ, portanto de fonte segura que a Betfair terá o trading com liquidez internacional logo após o europeu. Isto é um post que o Poker News lançou no seu site, portanto não sou eu que estou a afirmar isto, eles é que afirmam isto de fonte segura. E aquilo que eu vos digo em relação a isso é que fontes seguras há muitas, eu já vi muitas passarem ao lado, portanto não faça mais pequena ideia, pode realmente vir a acontecer como pode não acontecer. Portanto, só temos que esperar para ver, porque é a única forma de virmos a confirmar se realmente isso vai acontecer ou não. De resto, o que é que eu vos digo? Continuem a seguir o YouTube, o meu canal do YouTube, partilhem também o canal do YouTube com amigos,
o meu blog, continuem a seguir e partilhem também o link. Qualquer coisa, dúvidas que tenham, não tenham problemas em expor as dúvidas, não tenham problemas em aderir ao grupo do Facebook também, ao grupo que eu criei no Facebook, que é um elo de ligação mais próximo entre nós, não é? Porque assim acabamos por nos vermos uns aos outros, mas que não seja a foto de perfil. Claro que há muitos que a foto de perfil não é bem aquela, mas enfim, é uma forma de TeamSpeak, para também trocarmos ideias e conhecimento e divertirmos. A gente diverte-se muito no TeamSpeak. E pronto, e é isto. E espero que daqui a um mês, quando faça um vídeo do mensal, que eu venha falar em greens, nos cavalos, no futebol, no póquer, em tudo e mais alguma coisa, e inclusive notícias muito melhores sobre as casas de apostas e sobre as respectivas licenças. Bom, espero que vos tenha corrido bem o mês, a mim não me correu assim tão bem, enfim, acontece, o mês de março será melhor certamente, muitos greens e bons ganhos.